Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Eu Sou Protagonista. E hoje, mais uma edição especial aqui. Vou ter de novo o grande prazer de bater um papo aqui com o Bernardo Maestrini. Hoje o tema espiritualidade, eu estava contando os dias para poder bater esse papo com o Bernardo. Tem muita coisa interessante aqui para a gente falar. Tenho certeza que vai ser imperdível. Tudo bem, Bernardo? Olá, Dani, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Prazer é meu. Bernardo, eu vou retomar de um assunto que a gente estava na nossa última live, né? A gente estava falando sobre meditação e das práticas. E num dado momento, você falou assim, fazendo as práticas e tudo mais, a gente, em alguns momentos, se lembra de Deus. O que seria exatamente isso, né? Se lembrar de Deus. Dani, a meditação, ela é um contato, né, com o nosso espírito, né? Então é uma prática espiritual, é uma prática de espiritualidade. E essa parte mais elevada da nossa existência é o que a gente chama de Deus, né? Às vezes eu não uso muito a palavra Deus porque algumas pessoas têm alguma resistência, né, de compreender ou de falar em Deus. Então eu gosto de falar mais do nosso espírito, da nossa parte, da parte da nossa existência que é mais elevada. E então nesse sentido aí assim que eu trato. Mas é uma prática de encontro com Deus, né? Com esse Deus, né? Que a gente pode falar de outras formas, né? De encontro com amor, de encontro com alegria, de encontro com a felicidade, né? Que esse é o Deus de todas as religiões, né? Então é disso que a gente está falando, né? Quando eu falo que é uma prática, né, de encontro com Deus, é de encontro com amor, com alegria, com a felicidade, com bem-estar, em níveis profundos, né, e mais elevados, né? Mais puros, né? Um amor mais puro, uma alegria mais pura, né? Exato. Eu também super tomo cuidado, assim, com os termos, né, que a gente pode utilizar, porque às vezes você fala Deus e aí a pessoa, de acordo com as informações que ela tem, ela codifica alguma coisa ali que perde um pouco a ideia, né? Isso. Talvez essa É porque lembrança Deus, é porque Deus, né, Dani, assim, está muito ligado às religiões, né? E as religiões, cada uma tem as suas crenças, tem os seus dogmas, né? Então, o que eu acho que a sociedade hoje está repensando e uma parte da sociedade, né, assim, é o desejo de uma religião universal, né, o desejo de uma espiritualidade universal e não pautada em dogmas específicos, né, que conflitam uma religião com a outra, né? Então, nesse caso, a gente perde a essência da religião e passa a valorizar as diferenças entre religiões. E aí, ao invés da gente ir ao encontro, né, dos nossos dos demais seres humanos, né, e passa a conflitar, a confrontar outras partes da humanidade. E isso não é a essência da religião, não é a essência da espiritualidade. A essência da espiritualidade é exatamente o que nós falamos aqui no início: é amor, é união, é paz, é cuidado, né? E não o contrário, não o conflito, a diferença, as diferenças. Então, por isso, assim, a palavra Deus ela está um pouco contaminada com a visão das religiões. Por isso é que eu acho que alguns grupos da sociedade não gostam de tratar o termo Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, se nós olharmos Deus como sendo essa essência maior da nossa existência, independente de religião, né, olhar de uma forma até mais científica mesmo, né, a gente vai perceber que a humanidade ela desconhece, ela conhece já muito de si mesma e do universo. Por outro lado, ela conhece muito pouco de si mesma e do universo, né?
E então, assim, existem aspectos da nossa existência que a humanidade não compreende ainda, né? E então são esses aspectos que estão, vamos colocar assim, num nível aí de existência ainda incompreendido pela humanidade, né? Mas é existente, né? É a própria existência do universo, a própria estrutura do universo, né? Mas a ciência e a humanidade têm se debruçado sobre isso, né? Para tentar compreender a consciência, o que é a consciência, né? E outras coisas mais, né? Mas não existem respostas ainda para muitas questões. Então, a espiritualidade é essa experiência, habilidade de contatar ou de estar em contato com o espírito, né? E a gente não encontra o espírito com os sentidos, né? Com o olhar exteriorizado. A gente encontra o nosso espírito, ou essa energia mais pura da nossa existência, quando a gente mergulha na nossa própria mente, né? Na nossa própria consciência, e procura, então, dedicar algum tempo a essa investigação, essa pesquisa, essa escuta, né? Então, talvez eu tenha dito que meditação, espiritualidade é escutar Deus, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho que nessa experiência muito particular de cada um, né? Quando você está lá escutando Deus, eu tenho a impressão que toda vez que a gente tenta colocar isso em palavras, perde muito, né, do que foi a experiência. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, faz sentido, né, Dani? Porque é difícil expressar um olhar em palavras, né? É difícil expressar um gesto em palavras. As palavras, elas têm a sua limitação, né? Então a gente não consegue expressar essa experiência. É difícil expressar uma alegria profunda por palavras. É difícil expressar um amor profundo por palavras. Então, por isso as religiões e a espiritualidade, ela privilegia o silêncio, porque o silêncio comunica, às vezes, muito mais do que as palavras, né? Então, a espiritualidade, ela privilegia a escuta, privilegia o olhar, a observação, né? Então, por exemplo, quando a gente está conversando, né, com uma pessoa, quando a gente observa atentamente, mas de forma relaxada, né, a gente está se comunicando com ela, a gente está compreendendo, né, o conjunto, né, do olhar, do gesto, da palavra. Então, essa escuta é uma escuta privilegiada, né? Então, uma característica da espiritualidade é privilegiar a escuta. E principalmente, Dani, assim, o ponto focal de tudo isso é que a espiritualidade mais pura, ela é muito alegre, ela é muito descontraída, ela é muito amorosa, né? Essa é a espiritualidade, né? Então, para a gente compreender se a gente está evoluindo na nossa espiritualidade, é o quanto nós estamos sendo amorosos, generosos, bondosos, alegres, felizes, e o quanto a gente está conseguindo comunicar isso e fazer as pessoas que têm contato conosco sentirem a mesma coisa, né? O contrário disso, né, é o quanto a gente está gerando estresse nas outras pessoas, ansiedade ou tristeza. Então isso é o inverso, né, da espiritualidade, né? Quanto a gente está gerando de tensão, né, o quanto a gente está agredindo, ou seja, o quanto a gente está diminuindo e criando distâncias entre nós, né? Ou o quanto nós estamos aproximando, né, e gerando conexões e gerando alegria, né? Então a espiritualidade gira em torno disso, né? Legal. E como é que você vê, Bernardo, assim, vamos chamar de uma lei universal, que é a lei do plantio e da colheita, né? Aquilo, se você planta maçã, a tendência é que você vai colher maçã, dificilmente vai colher Isso. banana.
Como é que você vê isso assim do ponto de vista da espiritualidade? É um olhar mais profundo sobre a existência, né? Mas ela não está dissociada, descasada das leis do universo. Pelo contrário, as leis do universo e a espiritualidade, elas são profundamente harmônicas, né? A lei de plantio e colheita é a lei de causa e efeito, né? Essa lei de causa e efeito, ela é observável por nós em todos os aspectos da natureza, né? Seja no plantio, na colheita, seja numa palavra que você diz e as consequências dessa palavra, seja num pensamento e as consequências desse pensamento, ou seja, a causa e o efeito. Então, a causa e efeito é uma característica, é uma lei do universo, né? Né? A toda ação corresponde a uma reação, né, igual e contrária, né? Então, todo movimento que você faz, seja um movimento físico, um pensamento, um sentimento, todo movimento que nós fazemos, que nós vibramos no universo, existem consequências, né? E essas consequências são previsíveis, né? Algumas previsões a gente compreende, outras previsões a gente não compreende ainda, né? Então a humanidade está evoluindo para compreender as consequências, o plantio e a colheita, né? Tudo aquilo que você faz, você vai colher, né? E aí eu disse numa das nossas lives, né, assim, que se você planta, né, maçã, você não vai colher laranja, né? Você plantou maçã, vai colher maçã, né? Para ter um olhar simples sobre essa questão, né? Então, se você planta amor, você vai colher amor, né? Aquilo que você planta é o que você vai colher, né? E a partir do momento que a gente tem essa compreensão, esse entendimento, e a gente compreende em profundidade, porque às vezes a gente ouve dizer, mas a gente não acredita, né? A gente fala, não, isso aí é só uma forma de falar, né? Não é só uma forma de falar. De fato, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? E eu diria até mais, Dani, que não só a gente planta agora e colhe no futuro, quanto você colhe já no presente, né? Porque o reflexo do que você faz, existem reflexos retardados, né? Mas existem reflexos imediatos. Então, quando eu penso uma coisa boa, né, dentro da minha mente já está acontecendo uma coisa boa. Não é uma colheita a ser realizada daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos. Então, se a gente se acostuma a pensar coisas boas, a lente da nossa experiência, ela passa a ter aquela cor, né? Ela passa a ter a cor daquilo que a gente está pintando. E essa é a essência da meditação, essa é a essência da espiritualidade. A cada instante, né, praticar a espiritualidade a cada instante. Em outras palavras, praticar o amor a cada instante, praticar a bondade a cada instante, praticar a humildade a cada instante. E aí você vai, vamos colocar assim, atravessando o rio, né, pisando de pedra em pedra, né, mas você não vai pisar lá na última pedra, né, ficar olhando. Não, vamos pisando, né, a cada momento a gente vai vivendo a realidade, né. Então existem várias metáforas que a gente pode usar, né, assim, a gente surfar a nossa existência numa prancha aí, né, colorida, né, bacana, bonita, né, e a cada instante, né, a cada instante fazer as suas manobras, mas não se perder, né, não se perder naquelas energias que não valem a pena, que nos trazem consequências indesejáveis. Então vamos imaginar a seguinte situação, uma situação que às vezes até chega para mim, né? A pessoa diz assim: poxa, eu sou uma pessoa tão do bem, uma pessoa que não faz mal para ninguém, tranquila, e eu tô convivendo com pessoas tóxicas o tempo todo. Tô convivendo com pessoas no trabalho que gritam, que passam dos limites, que não sabem se portar de uma forma profissional.
Como é que a gente pode olhar, assim, por esse viés da espiritualidade para isso? Bom, o primeiro aspecto, né, Dani, é que a espiritualidade ela é de dentro para fora, né? Ela não é de fora para dentro, né? Se a gente quiser que a humanidade se torne uma humanidade profundamente amorosa, bondosa e tudo mais, né? Para que a gente possa ser, então nós vamos ser o último da fila, né? Ou seja, a condicionante que a gente coloca assim, se todo mundo for bacana, legal, alegre, aí eu posso ser também. Mas por que nós estamos colocando o outro na frente, vamos dizer, nessa obrigação, nessa fila? Né? Por que a gente está condicionando a nossa existência, a existência de outras pessoas? Né? Então eu acho que assim, a espiritualidade ela é exatamente de dentro para fora revelar o que existe de melhor em você. E aí sim, você transformar o seu ambiente a partir da energia que você deposita no ambiente. Né? Então, quando a gente fica com o olhar muito exteriorizado, olhando muito o que está acontecendo, né? E de certa forma acreditando muito no que está acontecendo, né? Porque quando a gente deposita o nosso olhar, a nossa atenção nesses aspectos negativos, nós estamos trazendo para dentro de nós esses aspectos negativos, né? Então a meditação é buscar dentro de si os aspectos positivos, né, e disseminar, e o tempo todo está emitindo ondas de rádio, né, positivas, né, contaminando o ambiente com ondas positivas. Assim como a gente observa que pessoas contaminam o ambiente com ondas negativas, né, pelos pensamentos que ela pode estar cultivando, pelos sentimentos que ela pode estar cultivando, pela realidade que ela está vivendo, nós podemos também contaminar o ambiente com ondas positivas. Né? Uma questão aí, Dani, importante, é que, de fato, o ambiente ele gera uma pressão muito forte sobre nós. Né? Então, daí, assim, a espiritualidade, ela te chamar para momentos de meditação, momentos de solitude, né, onde você vai buscar dentro de você tudo isso, porque se você se mantiver em contato com o ruído o tempo todo, vai ser difícil no início da sua jornada você conseguir trazer essa plantinha nova que está crescendo, né, num ambiente tão hostil, né? Então, eu sou agrônomo, né? A gente sabe que quando a gente planta uma plantinha nova, a gente tem que proteger, né? Tem que tutorar a planta, né? Tem que proteger, não pode deixar o mato crescer em torno dela, né? Depois que ela se tornou uma árvore que faz sombra, né? Sobre as próprias raízes, ela já tem uma força maior para se defender e para se sustentar. Então, com a espiritualidade é a mesma coisa. Quando a gente está iniciando a nossa transformação, né, é importante esses cuidados, né, e importante a gente se retirar um pouco, e não só se retirar um pouco, mas entrar em contato com outras pessoas que tenham energias positivas. Ou seja, que a gente possa receber essas energias positivas e reproduzir essas energias positivas. Então é como um treinamento, né? Se você quer jogar vôlei, se você quer nadar, você vai procurar um técnico, né, que saiba te ensinar, que tenha experiência para que você possa aprender. Se você quer tentar sozinho, assim, você de certa forma está abrindo mão, né, de herdar conhecimentos já disponíveis na humanidade. Eu estava esses dias lendo a autobiografia de um yogi, né, do Yogananda, e lá em alguns momentos ele fala que a gente está vivendo num sonho. Eles chamam de Maya, né, que é uma ilusão, é um sonho, e que a gente, de uma forma geral, aqui na Terra a gente vive esse sonho como se tivesse uma névoa, né, encobrindo o que é real. Como é que a gente pode trazer isso para uma forma mais simples de entender? Então, esse sonho, na realidade, esse sonho ele é concreto. Né? Ele não é um sonho no sentido de não existir. Né?
a parte material do universo ela é existente, né? Se a gente for em direção à parede, a gente vai bater na parede, né? Ela não é uma névoa, né? É um sonho no sentido de que não tem uma existência duradoura. O que é um sonho? Um sonho é aquilo que passa, né? Aquilo que não permanece, né? Então, essa vida ela é um sonho porque tudo que é criado é também destruído, né? Esse é um aspecto do sonho, né? Assim, é transitório, você não consegue pegar, você não consegue ficar com nada na mão. Por quê? Porque aquilo escorre no meio dos dedos, né? A vida, né, de um amigo seu, a vida dos seus parentes, a nossa própria vida, a casa onde você morou, a vida vai escorrendo pelo meio dos dedos, né? Se você se apegar a qualquer aspecto material da vida, você sofre perdas o tempo todo, você se entristece o tempo todo, né? Então, uma essência da espiritualidade é deixar as coisas passar, aproveitar aquele momento, ou seja, se é um sol né, nascente, uma madrugada, aproveita aquele momento, porque aquele momento ele é fugaz, é só aquele momento e não vai voltar, né? Então, os momentos da vida são fugazes, né? Eles são transitórios, eles não são perenes. Então, nesse sentido, é um sonho. E também, Dani, é um sonho no sentido de que quando a gente mergulha nesse mundo material, a gente vai encontrando moléculas, átomos, partículas subatômicas. Chega um momento que a gente não encontra massa mais, não encontra matéria mais, né? Então, quando você procura a realidade dessa existência, né, ela não existe a realidade, né? O que existe é essa energia se transformando o tempo todo em movimento. Novos movimentos acontecendo, as partículas se organizando em planetas, estrelas, pessoas, animais, natureza, vegetais, mas uma constante transformação. Os dinossauros existiam, já não existem mais, o pássaro dodó existia, já não existe mais, algumas espécies se extinguindo, planetas se extinguindo, planetas nascendo, pessoas morrendo. Então, nesse sentido, se a gente for se aprofundando nesse olhar, assim, essa é a característica do sonho, né? E quando a gente está sonhando, Dani, a gente não consegue, na maior parte das vezes, perceber que está sonhando. A gente considera o sonho muito concreto, né? A gente sofre no sonho, a gente vive aquele sonho, e tudo isso é uma projeção mental, né? Então, essa analogia aí entre o sonho, né, que nos parece muito real, essa vida nos parece muito real, a matéria nos parece muito real, mas existem camadas da existência que nós usualmente não estamos focados nela, porque a gente está focado no mundo material com os nossos 5 sentidos, né? Mas existem camadas da nossa existência que são pura energia, não são matéria, né? Então, comparativamente com o mundo material, essas outras realidades são perenes, são mais, vou colocar assim, a energia, né? Ela é uma parte do universo que vai se movimentando, mas ela não se perde, né? Enquanto as formas materiais elas se perdem, né? Então, comparando o mundo material, que é um mundo de formas, né, com o mundo espiritual, que é um mundo sem formas, que é um mundo de energia. Então, comparativamente um com o outro, um é eterno, o outro é perecível, né? Um é mais permanente, o outro mais impermanente. Então, assim, essa é a minha visão, a minha interpretação, né? E a minha experiência também, né? Voltando lá para a nossa primeira pergunta,
Outro dia eu estava lendo um texto, e um texto que falava dessa unidade, né, de como a gente está conectado, de uma forma geral, tudo conectado, né? E eu me emocionei muito lendo o texto, e é impressionante como a sensação é uma sensação de lembrança mesmo. Não é uma sensação de que eu estava lendo uma coisa pela primeira vez. Parece que eu vivi isso aqui em algum momento que eu não consigo explicar, eu de alguma forma me lembrei disso, né? O que é exatamente assim essa sensação de lembrança que a gente tem com algumas coisas? Você diz uma sensação de já ter visto aquilo antes? Uma sensação aquela cena? Ou não? Não, uma sensação de que aquilo é tão real, que aquilo é tão verdade, que é como se eu já soubesse daquilo, e aquilo... Sabe quando alguém vai assistir uma aula e você já conhece aquele assunto, você fala, realmente, faz sentido, né? Uhum. Só que era como se eu estivesse relembrando de uma aula que eu não me lembro de ter visto, pelo menos nessa existência. A minha visão sobre isso, Dani, é que assim, todos nós temos essa lembrança da nossa origem, né? Nós temos consciência da nossa origem. E qual é a consciência da nossa origem? É o desejo de felicidade duradoura. Posso dizer que, né, todo ser humano, acho que sem exceção, né, deseja ser feliz. E deseja ser feliz o tempo todo. Apesar, né, de na consciência humana, vou colocar assim, existia aí a visão de que isso não é possível, né? Ser feliz o tempo todo, né? Mas esse desejo permanece, mesmo que o argumento racional, né, nos diga que não é possível ser feliz o tempo todo. Mas aí, assim, não é possível ser feliz o tempo todo com a mente voltada à matéria, né? No extremo, o materialismo, né? Mas é possível ser feliz o tempo todo habitando a consciência no espírito, porque o espírito é felicidade pura, né? Então, não é possível para quem está voltado para o meio externo, né? E é possível para quem está voltado. Então, entre esses dois extremos, existe aí diversas, infinitas possibilidades, né? Da gente estar mais voltados à matéria, né? Ou mais voltados à espiritualidade, ao espírito, né? E existem caminhos do meio aí, né? Parcialmente voltados. Então, quando a gente evolui na espiritualidade, a gente se mantém de uma forma mais duradoura em um estado de felicidade. E a espiritualidade, né, e a meditação, ela tem essa finalidade, de nos apoiar, nos ajudar a nos mantermos num estado de calma, de serenidade, de paz, de harmonia, de alegria. Então, quando a gente desenvolve essa habilidade de estar em harmonia com as outras pessoas, de estar em harmonia com o ambiente, de estar em harmonia consigo mesmo, e de ter um olhar bondoso e não um olhar agressivo, não um olhar vaidoso, não um olhar soberbo, né, orgulhoso, vaidoso, né, ganancioso, né? Então, é isso, né? Em essência é isso. Ou um olhar de desejos materiais, né, de acumular, né, ou um olhar de viver essa existência sem a necessidade de acumular, e entendendo que a sua felicidade, ela depende da felicidade, ela depende da harmonia do seu ambiente. Então, se você tem pessoas ao seu redor que você apoia, que estejam felizes e que também estão felizes, que também têm alimento, que não estão passando fome, que também tem o que vestir, que também tem onde morar, que também tem aquilo que você tem, sem você querer muito mais para você e muito menos para essas pessoas, né? A sociedade é mais feliz, né? Então, as sociedades mais felizes são aquelas que distribuem melhor a sua riqueza, né? Inclusive, eu vi um vídeo recentemente a respeito das sociedades
né, nórdicas, né, da Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? Assim, eles não compreendem muito uma ganância desmedida, né? Assim, qual é a razão de eu querer ser bilionário, milionário e multimilionário, se eu não preciso disso, né? As pesquisas sobre felicidade mostram que você, depois de um determinado nível de renda, você não consegue mais ser mais feliz, né? Então existe aí um nível de renda que não é muito elevado, né, que as pesquisas dizem que gira em torno aí de $75 mil ano, né, para que você possa viver com conforto, com saúde, né? Então, na medida que a gente tem uma sociedade mais equitativa, né, que as outras pessoas também estejam mais felizes e mais realizadas, né, não existe uma sobrecarga sobre você mesmo, né? Porque se você tem pessoas na sociedade que estão doentes, improdutivas, você vai ter que carregar esse ônus, né? Sim. E se existem pessoas que não têm o que comer, mas elas vão assaltar, elas vão, né? Você pode ser vítima desse assalto, né? Então, assim, o assunto é extenso, né, Dani? Mas com certeza a espiritualidade vale a pena, o amor vale a pena, o cuidado consigo mesmo e com o próximo vale a pena. A gente só tem que descobrir isso, praticar e viver de forma mais intensa tudo isso. E de forma mais alegre, né? Inclusive, assim, viver de forma mais alegre, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida ainda, né? Se a gente deixar para ser alegre, feliz no dia de amanhã, pode ser que esse dia não chegue, né? E se você vive dessa forma, deixando para ser feliz amanhã, e amanhã deixa para ser feliz depois de amanhã, e depois de amanhã deixa para ser feliz, a sua vida pode passar inteira sem sentido, né? Então, essa é a essência de uma vida espiritual. É viver com foco no bem, né, estar no bem comum, na alegria, no amor, na felicidade, na paz, e na harmonia consigo mesmo e com o universo. Então, obrigado, Bernardo, mais uma vez por esse bate-papo. Espero num futuro próximo aí ter a oportunidade de conversar com você novamente. Tá ótimo, Dani. Obrigado pela oportunidade aí da gente, né, conversar e compartilhar, né, um pouco do que a gente sente, do que a gente pensa, e sempre no sentido de uma sociedade mais alegre, né, de uma humanidade mais alegre, mais feliz, que isso é possível, né? Às vezes o cotidiano, o dia a dia nos pressiona, né, dizendo que isso é impossível, que não dá para ser assim, não dá para ser feliz, não pode, né, não pode ser saudável, mas a gente tem que ter força e coragem de ir em direção ao nosso sonho, né? Esse sonho de felicidade que todo mundo tem no coração. Muito obrigado, Dani. Grande abraço, né? Até mais. Um abraço, até mais. Até mais.